Olá pessoal, estamos aqui hoje a pedido de 3 casas espíritas, que são irmãs. O Centro Espírita Maria Dolores, Lar Maria Dolores. O Centro Espírita Viana de Carvalho, fica na Ribeiro. Maria Dolores fica no Tororó, aqui em Salvador, todos no município de Salvador. E o Centro Espírita Instituto Manuel Flamengo de Miranda, que fica em Itapuã. 3 casas, portanto. Vou aproveitar o tema e disponibilizar para aquelas pessoas que frequentam essas casas. A ideia hoje é falarmos sobre um tema que tem muito a ver com o nosso momento civilizatório, o momento de transição que estamos enfrentando, e eu intitulei como sendo Qual o papel da casa espírita em tempos de pandemia? E a partir daí nós vamos fazer algumas reflexões. Não são conclusões, nem definições, nem diretrizes para ninguém, eu não tenho competência para tal, mas eu fiz aqui algumas reflexões a partir de escutas de outros expositores espíritas, leituras que eu tenho feito, e eu achei, como as casas me pedem para falar sobre a pandemia, sobre a família, sobre como enfrentar esse momento, eu achei pertinente, já unindo 3 casas espíritas, são 3 egrégoras, e que se disponibilizarão a difundir, a divulgar, que isso pode chegar a outras casas espíritas e as pessoas que frequentam as casas espíritas. Então, somos para nós, militantes do movimento espírita de um modo geral. Para início da nossa fala, eu farei uma breve prece para que nós nos conectemos e possamos ser inspirados pelos benfeitores das 3 casas, o Viana de Carvalho, né? O nosso querido Manuel Flamengo de Miranda e a nossa querida poetisa baiana Maria Dolores. Vamos lá. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, companheiro inseparável de todas as horas. Estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para o exercício do uso da palavra, com o intuito de levarmos consciência para aqueles que nos ouvem, mas prioritariamente gerando mais consciência para aquele que vos fala, que sou eu mesmo. Que os bons amigos, benfeitores dessas casas irmãs, citadas no início da nossa preleção, possam me inspirar para que de um lugar de ainda muito pouco conhecedor dos mecanismos de desenvolvimento do labor espírita, possa ser uma contribuição que sirva pelo menos de reflexões para nós podermos juntos construirmos um novo movimento espírita nesse espaço em que vivemos, das limitações dos distanciamentos sociais, em épocas de tecnologia, e que nós precisamos utilizar dela para fazer com que a doutrina espírita chegue mais além. Na certeza do Teu amparo, Senhor Jesus, vamos iniciando o trabalho de hoje com a gratidão de podermos estar aqui sendo úteis na Tua seara. Sem mais, com o poema da nossa querida Maria Dolores, dizemos assim: Sementes de luz. Uma palavra de fé, a que a bondade se alia, uma nota de esperança, um momento de alegria. Uma ligeira oração, em nome da caridade, um sorriso que coloque qualquer pessoa à vontade. Um olhar de simpatia, uma simples gentileza, um ato de proteção que defenda a natureza. Uma frase de otimismo, um só aperto de mão, um minuto de socorro que nos toque o coração. Parecem migalhas pobres, sem altura e sem valor, mas são sementes de luz, criando o reino do amor. Maria Dolores. Que assim seja, Senhor. Então, feito isso, a nossa tarefa de hoje, e que é realmente uma tarefa um tanto quanto espinhosa, porque iremos tocar em assuntos e que, naturalmente, as casas espíritas estão todos os seus dirigentes, como o Movimento Federativo na Bahia, como o Movimento Federativo Brasileiro, a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Estado da Bahia, estão todos se mobilizando nessa hora para encontrar novos caminhos e novas diretrizes de como conduzir as casas espíritas nessa atual conjuntura em que estamos vivendo. A partir então de leituras, como eu disse, e algumas escutas de alguns oradores, eu venho também me questionando qual o verdadeiro papel da casa espírita nesse momento de tanta delicadeza que nós estamos enfrentando.
É verdade que já conseguimos, no início do processo pandêmico, aqui no Brasil, as casas, de uma forma ou de outra, algumas criaram resistências em como iriam conduzir as suas doutrinárias, as suas palestras, que é o que mais, normalmente temos visto nesse momento em que conseguimos ainda, via tecnologia, com a possibilidade das filmagens, difundirmos o conhecimento espírita, que é verdadeiramente um grande serviço que fazemos à sociedade, que é a difusão do saber espírita, do conhecimento espírita, para todos os lugares que possa alcançar, e agora com a tecnologia não há barreiras, não há limites territoriais, Todo mundo pode ter acesso, tendo em vista, claro, as traduções que possam ser feitas das palestras dos oradores. Isso é fato que, no início, houve uma certa resistência. A gente percebia, eu mesmo percebi, algumas casas que ficaram ainda se ajustando, porque alguns, talvez, poderiam pensar que aquilo passaria rápido. E aí talvez não tivessem aquele empenho maior em se dedicar logo a uma forma nova de reconfigurar as suas formas de se apresentar e de ser esse instrumento de contribuição para a sociedade. Umas mais inicialmente se aderiram logo a essa via, outras com o tempo foram percebendo que a pandemia não findava e que o isolamento e o distanciamento social ele perdurou, já temos quase 3 meses e alguns dias nisso, desde março, abril, maio, agora eu falo no mês de junho, hoje é 18, salvo engano, 18 de junho. Então, nesse período todo em que estamos vivendo, algumas casas foram abrindo seus canais, foram fazendo seus canais no YouTube que não tinham, e que isso foi um grande ganho, porque toda a crise, se elas souberem ser bem aproveitadas, elas trarão ganhos, e trarão ganhos evolutivos para aqueles que sabem atravessar a crise, que não vão ficar na queixa, ou na lamentação, ou na lamúria. Elas se utilizam dos momentos de crise, tanto nas vidas privadas, quanto nessas crises coletivas, para fazer novas escolhas, novas mudanças, novas adaptações à nova era que surge. Então, ao serem criados os canais no YouTube, isso viabiliza, já deixa um legado. Quando a pandemia passar, que vai passar, já deixa um legado para as casas espíritas refletirem a partir desse lugar, de que como seria manter os canais abertos e alimentados, tendo em vista que as palestras poderão ser filmadas, até mesmo como agora eu filmo, com um simples celular, e através de uma filmagem serem disponibilizados nos vários canais das várias casas espíritas, fazendo com que aquele tema abordado por qualquer expositor ou expositora possa alcançar outras pessoas que não puderam estar presentes fisicamente no momento em que a palestra ocorria. Então, os canais no YouTube são verdadeiros instrumentos a serviço da divulgação da doutrina espírita. Então, algumas casas, elas passaram a abrir seus canais, algumas mais retardatariamente e outras mais precocemente, e aquelas que já tinham e já continuaram fazendo o seu trabalho de divulgação por lá. Nesses processos, alguns expositores também começaram a criar seus próprios canais. E assim, criando seus canais, eles poderiam também fazer as preleções para as pessoas ouvirem, a pedido de algumas casas espíritas e outros, às vezes, por seu livre arbítrio. Foi também surgindo as lives, que foram as formas que as pessoas encontraram de fazer transmissões ao vivo pelos vários recursos de redes sociais. Assim também começou a se perceber a difusão de palestras que usavam-se os canais e a partir do canal, ao vivo, se fazia a filmagem, como eu fiz várias, previamente, e o canal da casa ficava disponibilizando aquilo para ser lançado no horário da doutrinária. Uma casa específica, o horário da doutrinária é quarta, 8 horas. Se lançava palestra com o palestrante tal, o orador tal, na quarta-feira às 20 horas. As pessoas da casa que militam, que frequentam, já ficavam alertas e no horário que elas iriam se deslocar para a casa espírita, elas iriam se deslocar, sim, para alguma rede de contato pelas vias em que as casas disponibilizavam as suas preleções, as suas palestras. E ali elas poderiam participar no chat e conversando com as pessoas, ouvindo o palestrante que não estaria ao vivo, no caso da gravação prévia, mas ali elas poderiam conversar entre umas e outras e prestar atenção à palestra. Como eu participei de algumas que eu gravei previamente, e como tinha disponibilidade no horário de estar presente, eu ia para o chat também e começava a dialogar com os confrades, interagir, criar ali os vínculos, que é o que nós estamos mais carentes nesse momento. Esse é um movimento que foi se colocando como uma possibilidade nessa nova fase que estamos atravessando. A outra fase foi a palestra ao vivo, ou seja, a pessoa dizia que teria uma palestra no dia tal, no sábado às 16 horas,
e o palestrante se colocava à disposição para estar no seu canal, fazendo a sua gravação e sendo reproduzido online. Eu não fiz essa via em algumas casas, não tenho feito, porque eu tenho dificuldade com a internet, com esse canal de sinal aqui onde eu moro. Por isso eu tenho feito as gravações e disponibilizado para que elas possam ser divulgadas. Mas é óbvio que nas vezes que eu fiz ao vivo, fiz semana passada, na segunda-feira, foi muito mais gratificante, eu fiquei muito mais espontâneo, eu fiquei muito mais o Flávio que normalmente está acostumado a ficar nas tribunas espíritas interagindo com o público das casas onde eu falo. Aquele lugar eu me senti mais confortável do que nesse aqui, que é um lugar que eu falo para uma câmera e que na verdade vai ser repercutido depois, mas não tem a presença da energia daquele que me ouve no momento, a não ser minha esposa, que está atrás da câmera ajudando-me nesse processo. Então isso modifica a forma que eu me porto diante da minha exposição. Esse ponto de clareza que eu estou trazendo mostra que as casas então se ajustaram das mais variadas formas e continuam trabalhando a serviço da divulgação do centro espírita. Mas será? Não é só um debate que pode ser travado agora. Esse movimento de questionamentos, eu lembro do meu querido Dr. Ildefonso Espírito Santo, que escreveu um livro chamado Repensando o Movimento Espírita no Brasil. Esse livro foi publicado há, se não me engano, uns 15 anos atrás, se não mais. Esse livro ele trazia várias ilações, várias reflexões, melhor dizendo, e várias provocações, como o Dr. Ildefonso era, um visionário, uma pessoa que vivia além do seu tempo, desencarnou ano passado aos 96 anos de idade, e ele problematizava, eu tinha a oportunidade de conviver com ele na sua intimidade, na sua casa na Lapinha, onde ficávamos até altas horas conversando sobre assuntos do movimento espírita, sobre assuntos da sociedade de um modo geral, e ele me provocava, você é jovem, o movimento espírita vai ser levado pelos jovens que estão surgindo, não entre nos vícios que o movimento espírita de uma forma ou de outra incorporou na doutrina, porque a doutrina espírita é maior do que o movimento espírita. Então foram incorporados alguns vícios atávicos dos nossos comportamentos que nós já vivemos antes e, portanto, trazemos esse tipo de manifestação de comportamento para dentro do movimento espírita, que deveria ser um movimento de abertura, de inclusão, de diálogo, de acolhimento das diferenças, e que é assim que ele se manifesta. Mas de uma ou de outra forma, existem as exceções, né? Que trazem algumas restrições para esse espaço que o Espiritismo é, uma filosofia, que tem uma base moral no Evangelho do Cristo e que é uma ciência experimental, que atua através da mediunidade, intermediando e intercambiando uma comunicação entre o mundo físico e o mundo extrafísico. Então o Dr. Ildefonso já provocava isso e dizia que ele não era muito afim àqueles modelos de palestras onde as pessoas falam por horas infindas e às vezes, melhor, horas infindas não, corrigindo, por 1 hora, 50 minutos, 1 hora, e as pessoas ouvem sentadas ali, como no modelo educacional que nós temos ainda que vige na nossa realidade, o modelo bancário, com raras exceções também que tentam fazer um movimento novo educacional, onde um pretenso sabedor é o professor de um saber, entre aspas, porque ele tem um conhecimento sim, ele já caminhou um pouco mais do que o seu corpo discente, e aquelas pessoas ouvem, e que às vezes não tem voz. Era assim, tem modificado-se um pouco, e assim levanta-se horizontalmente, a informação vertical é passada, e as pessoas pretensos sabedores depositam nas mentes das outras pessoas o seu conhecimento. O Espiritismo, no movimento que nós nos encontramos, é verdade que as palestras doutrinárias são com grandes contribuições e não vão, muito provavelmente, por muito tempo, parar de existir. E elas são uma excelente contribuição. E é através dela que se divulga a doutrina espírita. Mas já está havendo algum modelo de adaptação a esses tipos de palestras horizontais, ou verticais, melhor dizendo, onde as pessoas sentam, levantam e vão embora e não interagem, não criam vínculos com a casa e não criam vínculos com as outras pessoas. Então o Dr. Ildefonso, quando trazia esse questionamento, ele já ficava pensando como será o movimento espírita no futuro. O futuro que está bem próximo, que é o que está vivendo agora, e o futuro que está também chegando após esse movimento pandêmico. E nós percebemos que algumas tentativas nesse processo novo de continuar manifestando as palestras doutrinárias, e que é o espaço de divulgação da doutrina, algumas pessoas já estão vendo que não cabe mais ficar só falando, porque informação nós temos em todos os lugares. A informação hoje, você tem palestrantes de renome nacional e internacional que trazem palestras de grande relevância, com grande conteúdo doutrinário, e ele tem um que é o Concurso, nosso querido baiano, Divaldo Pereira Franco. Temos outros conhecidos nacionalmente, como Haroldo Dutra, como Rossando Klinger, como André Trigueiro, como Marlon Requidal, como Andrei Moreira, como Sérgio, como André Luiz Peixinho, nosso querido presidente da Federação Espírita da Bahia, nosso querido Marcel Mariano e outros tantos nomes
do movimento espírita, aqui eu não vou citar todos, que são muitos, que fazem grandes trabalhos de divulgação da doutrina e que, portanto, tem vários vídeos deles disponíveis nas redes sociais e que estão nos seus canais, mesmo antes da pandemia, com assuntos que são batidos e rebatidos e debatidos e que, para atender às demandas das casas, não seriam nem mais necessários, por exemplo, que já me pediram, fale sobre de novo a família no tempo da pandemia. Eu já fiz palestra sobre isso. E a família, como vai? Para um centro espírita no início desse processo. Poderia muito bem pegar aquela mesma palestra e enviar para aquela casa, se a informação que eles querem é sobre aquele assunto em que é o interesse da casa ouvir. Se sou eu falando, tudo bem, eu já tenho palestra feita, vai lá e olha no meu canal. Se não sou eu, outros palestrantes já falaram sobre isso e de muito maior envergadura doutrinária do que a minha competência de falar sobre esses temas. Então é muito fácil, com a era da informação, as pessoas coletarem isso em qualquer lugar. Basta digitar no Google o tema e o tema se configura na sua frente e você assiste com qualquer palestrante. Então será que o Espiritismo e a Casa Espírita ela deve reduzir-se a esse modelo que hoje estamos vivendo de apenas fazer divulgação de temas doutrinários, tendo em vista o que eu acabei de dizer, que temas não faltam e temas existem difundidos e divulgados por vários oradores e que poderiam, qualquer casa que quisesse, clicar lá e ter desses que eu citei ou outros tantos que porventura eu possa não ter citado? Será que nós vamos passar por esse período de pandemia ficando apenas usando a Casa Espírita para fazer um canal de divulgação de assuntos doutrinários? Outras casas que nem estão fazendo isso, que apenas pegam um link e, como não tem canal, elas pegam aquilo que o palestrante falou e difundem na sua lista de transmissão no WhatsApp ou divulga para aqueles frequentadores da casa. Mas será que é essa a função da Casa Espírita nesse tempo que nós estamos atravessando? Todos aqui são questionamentos. Eu não tenho nenhuma definição e nem sei o caminho que a gente vai seguir. Mas eu tenho algumas hipóteses que nós precisamos olhar para elas e algumas possibilidades que me vêm como uma grande contribuição que a Casa Espírita pode ser. Alguns tópicos nós poderíamos debater. Como é que estamos fazendo o atendimento fraterno nesse momento de pandemia? Tendo em vista que a Casa Espírita ela tem um grande contributo social e que historicamente, ela em vários momentos da nossa construção enquanto movimento espírita, nos utilizamos o espaço da Casa Espírita, até hoje fazemos, para distribuir farnéis, cestas básicas. Casas espíritas que colocaram seus espaços, como a Casa de Pititinga, a nossa Casa Mata, a Federação Espírita do Estado da Bahia, que está lá no terreiro, que é aqui no Pelourinho, ela tinha um serviço, não sei se ainda tem, de atendimento odontológico, atendimento médico, atendimento de saúde. Mas com o avanço da sociedade, o Sistema Único de Saúde chegou e demonstrou a universalidade do atendimento, independente da precariedade que possa haver, mas é um sistema que funciona na medida do possível e atende a uma demanda social importante e que certamente a Casa Espírita ocuparia os espaços de brechas que esse sistema não vai conseguir alcançar. Mas hoje temos os centros de atendimento odontológico, temos os CREFs, os centros de atendimento psicossocial, temos o CREF temos os sistemas de atendimento chamado a Unidade de Saúde da Família, temos a unidade que dá suporte à saúde da família, que faz o atendimento de práticas integrativas. Então nós temos vários recursos na sociedade que atendem à demanda social, que seria esse espaço da questão relacionada à saúde. Temos os setores de atendimento psicossocial, temos atendimento de condição das políticas públicas, né, de combate à pobreza. Então, ok, o Centro Espírita pode continuar fazendo isso? Sim, claro. Levando assistência a essa população carente que demanda e os serviços as demandas são infinitas e os recursos são escassos. Então, claro que o papel social da Casa Espírita nisso a gente não quer questionar. Mas agora, nós estamos vivendo como nunca na nossa atual realidade uma situação de grande demanda psicoemocional que a sociedade está enfrentando. São muitos divórcios acontecendo, são crises entre pessoas que vivem no mesmo espaço na família, são brigas entre pais e filhos, entre filhos e irmãos e irmãs, são problemas relacionados às questões da depressão, que está havendo um recrudescimento, há um aumento dos casos de depressão, um aumento dos casos de suicídio, que já foi aventado pela Organização Mundial de Saúde desde o relatório de 2012, 2013, que dizia que em 2020 haveria a depressão seria uma das segundas colocadas em número de prevalência de adoecimento social e que até 2025 o número de suicídios seria de grande envergadura, seria uma das maiores causas de morte no mundo.
E nós podemos ver isso acontecendo agora em 2020. Pessoas se suicidando, vários relatos de colegas meus que trazem informações, que trabalham em hospitais, de pessoas que tentam o suicídio, mas não chegam a lograr êxito, graças a Deus não logram êxito. E assim a gente percebe que há um sofrimento psíquico muito grande. E essas pessoas precisam da casa espírita dando suporte a elas para que elas possam fazer uma travessia mais leve nesse momento de tanta dificuldade que eles estão enfrentando. Não só a dificuldade psicoemocional, como a financeira, o desemprego que está em grande monta. Então há uma crise de grandes proporções que o país está enfrentando. E essa crise, o papel da casa espírita como consoladora, eu até separei aqui num livro que foi citado sobre o papel da casa espírita, né? Que foi no livro Estude Viva, psicografado por Chico Xavier, e foi Emmanuel e André Luiz que nos trouxe. Ele vai dizer: um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto no planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser, lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração lhe compõe a estrutura moral que se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Então a casa espírita é esse lugar de consolo, de renovação e de solidariedade. E que nós estamos nessa hora precisando ser muito mais solidários a essas pessoas que sofrem e não estamos encontrando mecanismos para se utilizar dos recursos que nós temos, que é a tecnologia, que está aí a serviço do homem, e para ser bem utilizada, e quando bem utilizada ela pode ser um grande contributo na evolução da sociedade, e que a gente às vezes não está atento para isso. Como eu exemplifiquei no início das resistências de algumas casas, por até capacidade de não ter como lidar com essas tecnologias, né? São casas espíritas que vivem por condições precárias, financeiras, tem dificuldade de trabalhadores, a gente entende isso, dificuldade de voluntários. E é óbvio que isso é natural, que haja um movimento inicial de resistência e de paralisação, mas a gente não vai ficar esperando, essa pandemia não acaba tão cedo. Mesmo que ela pare, que abram-se as portas, vão ter ciclos, como a gente fala, primeira onda, segunda onda, foi assim na gripe espanhola, foi assim em outros momentos que nós passamos e que parece que em ciclos de cada 100 anos isso se repete. Então esse movimento novo pode durar 1 ano, como pode durar 2 anos, como pode ter esse momento e que possa ser resolvido e outras crises existam, de outros vírus que surjam. Não é o desejo nosso, mas a gente tem que estar preparado. Já que a sociedade enfrenta esse momento, a gente pode se utilizar da crise para se munir de recursos, e os recursos que estamos trazendo são as tecnologias que estão a serviço do homem, para que caso hajam novos movimentos de distanciamento e isolamento, a casa espírita não fique parada, esperando o que vai acontecer ou quando vai acabar para poder atuar, ter ação na sociedade de levar aquilo que é o consolo para as almas que pedem, que estão em sofrimento. Então me vem algumas questões depois das escutas que eu tenho feito e das leituras que eu tenho visto. Como seria a casa espírita, por exemplo, no que diz respeito ao atendimento fraterno, se utilizar dos recursos como o Zoom, o Meeting, o Google Meet, o Hangout e outros recursos que são salas virtuais, onde as pessoas podem, com o simples no celular, baixando aquilo para o seu celular, hoje quase todo mundo tem celular, fazer uso delas. E na casa espírita que tem o atendimento fraterno, como não pode ser físico por causa da presença e do distanciamento, marcar o horário para fazer as entrevistas com as pessoas, onde um entrevistador treinado, os mesmos que trabalhavam nas casas espíritas, possam ser treinados, claro, e capacitados a utilizar esses novos recursos. Eu falo a partir de minha mãe, por exemplo. Minha mãe é uma senhora de 75 anos. Ela tem dificuldades com tecnologia, mas se adaptou. Hoje ela usa o WhatsApp, hoje ela participa de Zoom. Minha irmã dá orientação, que está na casa com ela. E ela, de uma forma ou de outra, era também uma pessoa que era responsável pelas fichas do atendimento fraterno de uma determinada casa daqui de Salvador. Uma casa onde eu comecei, acho que não há problema eu citar, uma casa maravilhosa que eu amo, que é a Casa de Geração Bezerra de Menezes. E minha mãe trabalhava lá e tinha as atendentes fraternas que ficavam ali fazendo as entrevistas. É óbvio que ela pode entrar no mesmo espaço virtual, receber as pessoas que previamente, isso aqui está me vindo agora, tem demandas e continuavam em tratamento, pode ser até aquelas que já estavam em tratamento, que foram necessariamente bloqueados, estão em sofrimento, e agora pior possivelmente pela crise, o desemprego, tudo que está acontecendo, as mortes, o lidar com luto, entes queridos partindo, pessoas morrendo, isso tudo mexe
com o tecido social de uma forma geral. Então essas pessoas que já estavam em tratamento, tem-se os contatos delas, possivelmente as fichas nas casas espíritas, fariam-se contato com elas previamente, fariam-se novas triagens, vem que está em mais sofrimento, como um piloto, obviamente isso passará por uma estruturação de cada casa, com as competências que cada casa tenha, para que elas possam refletir como seria a melhor forma de retomar isso e atender pelo menos algum número de pessoas possíveis em que vocês tenham competência de atuar, fazendo esses encontros virtuais. A pessoa, portanto, passaria por uma primeira avaliação, essa pessoa que fez a triagem sairia da sala, ficaria-se na sala, vamos dar um exemplo, vamos supor, viu gente, eu sou um atendente fraterno, que eu não sou, com minha esposa. 2 pessoas é o recomendado, porque aqui não é um tratamento psicoterapêutico, não é uma psicologia, não é um tratamento de psicoterapia, é um atendimento fraterno onde você dá uma escuta amorosa, uma escuta para encaminhar a pessoa dentro daquilo que o Espiritismo propõe. Aí vocês vão dizer, mas aí vai ter o tratamento. Ok, fez a entrevista numa sala, onde a pessoa previamente sabe que vai estar conversando com flavidez, são os atendentes fraternos da casa, ela expõe ali no Zoom ou em qualquer outro aplicativo, falou-se sobre o problema, e aí depois daquilo a gente encaminha para o tratamento espiritual numa outra sala, virtual ou na mesma sala, onde ela possa receber o passe. Como não? O passe é uma forma de expressão da nossa vontade através do pensamento e da nossa intenção e que, como está na codificação, que se propaga o pensamento no fluido cósmico universal. Então, quando você direciona o pensamento, eu até separei aqui, o pensamento, o veículo que conduz a prece até o seu destinatário, no caso, quando a gente faz orações para aquelas pessoas que nos pedem prece, né, para as pessoas que estão em sofrimento, o veículo que conduz a prece até o seu destinatário é o pensamento, o qual se irradia pelo infinito através de ondulações mentais, à feição das transmissões radiofônicas ou de televisão, que se propagam pelo espaço, né, por ondulações que são as ondas que chegam até os nossos receptores, né, de rádio e de televisão. A feição de transmissões radiofônicas ou de televisão, que por meio das ondas eletromagnéticas cortam o espaço a uma velocidade de 300 mil km por segundo. Ok? Citado no livro que eu marquei aqui, o livro, a referência bibliográfica foi Rodolfo Caligares, As Leis Morais. Ok? Então, ele mostra aqui, como tem também na codificação, nos livros, na literatura espírita, o livro dos espíritos fala sobre o pensamento, nós sabemos que o fluido cósmico universal ele é o transmissor do nosso pensamento. Então o passe, que nada mais é do que o nosso magnetismo pessoal, junto com, às vezes, o passe misto do espírito, que é o benfeitor daquela pessoa, o mentor daquela pessoa, eles podem se utilizar da irradiação fluídica que nós estamos dispondo e ele próprio, na casa da pessoa onde está lá recebendo, a gente pede que a pessoa silencie, coloque uma musiquinha, se for o caso, ou a gente mesmo coloca, que ela vai escutar, como eu coloquei aqui, e que eleve o seu pensamento ao alto, que imagine-se dentro da casa espírita que ela milita, naquela salinha onde ela frequentou, se ela já é frequentadora da casa, e lá ela vai receber os fluidos salutares que nós vamos irradiar agora, e as pessoas irradiando e fazendo a imposição de mãos para poder direcionar a energia, elevando o pensamento ao Cristo, pode ser manipulado esses fluidos, chegar até aquela pessoa e a pessoa receber um momento de afago, de carinho e de se sentir vinculada, de que alguém se importa por ela e ela continua mantendo o seu tratamento à distância. Esse é um movimento que a gente pode tratar aqui sobre atendimento fraterno e já falando do tratamento à distância. Teria um outro, que é os grupos de estudo. Os grupos de estudo eles estão acontecendo. Em algum menor ou maior grau eles acontecem, mas algumas casas também resistiram. Nosso grupo da Federação Espírita, lá, que nós temos todas as segundas-feiras, graças a Deus está fluindo de vento em polpa. Nós estamos nos reunindo toda segunda de 6 às 7h30. Ao acabar o nosso encontro no Zoom, nós discutimos com a doutora Eleonora Peixinho, com os outros confrades, que a Eleonora é a nossa coordenadora, irmã de André Luiz Peixinho. Nós fazemos o debate do livro Homem Integral. Claro que não é um grupo de estudo, é um grupo de autoconhecimento, corrigindo. Claro que tem estudo porque a gente está estudando a obra, que é a obra Homem Integral. Estudamos outras e agora estamos no Homem Integral. Mas o objetivo maior do nosso grupo é um grupo de aprimoramento, de autoconhecimento e de autodescobrimento. Então a gente traz a temática que a gente estava falando semana passada sobre medo, sobre ansiedade, sobre solidão, tudo a ver, né, com o momento que estamos vivenciando. Muito atual a obra de Joana de Andes, que foi publicada lá em 1990, salvo engano. 89 foi Jesus e a Atualidade. Em 1990 foi uma integral, que é o segundo da sua série psicológica. Então estamos estudando o primeiro capítulo. Lá a gente traz as demandas de cada um dos confrades. Tem alguns que estão com
deram positivo para o coronavírus. A gente faz preces, a gente no final coloca a pessoa no meio, entre aspas, né, energeticamente, todo mundo mentaliza ela, como nós fazíamos lá na Federação Espírita. Nós fazíamos um círculo, pegávamos uma pessoa específica que estava em sofrimento, que estava demandando alguma ajuda do grupo e colocávamos ela ali no centro. E nós irradiávamos nossas melhores vibrações para ela. Ela se sentia regozijada, feliz, e ao sair dava o depoimento do que percebeu. A gente levava para ela um quanto de energia para que ela possa enfrentar o desafio do cotidiano. E nós estamos fazendo o mesmo. Agora, dentro do grupo, duas confreiras estavam com demandas específicas, mandaram via WhatsApp que precisavam de prece. Nós reunimos aquele grupo de autoconhecimento e fizemos no final uma elevação do pensamento e uma visualização e uma meditação para elas. E ali, certamente, elas se beneficiaram de alguma sorte. Esses espaços, portanto, dos grupos de estudo e grupos de aprimoramento de autoconhecimento, eles podem continuar fluindo, porque o Espiritismo carece de estudo. Nós precisamos estudar o Espiritismo e de estudar de forma correta. É óbvio que a gente faz leituras as mais variadas, mas nós não nos debruçamos sobre aqueles tópicos que precisam ser aprofundados. Que a gente precisa trazer nesse momento mais atual é aquelas questões que tocam diretamente no sofrimento humano. São as aflições que está no Evangelho, bem-aventurados os que são os aflitos, porque serão consolados. Tantas bem-aventuranças do nosso Cristo Jesus que podem ser trazidas para, nesse momento de sofrimento, levar mais consolo àqueles que sofrem. E assim a gente pode se utilizar desses recursos que eu cito para que não percamos o rumo da proposta que a Casa Espírita tem. O que eu sugiro? Baixemos as barreiras, quebremos as resistências, nos abramos para essas possibilidades novas, façamos perguntas, o que mais é possível que eu não estou percebendo nessa crise planetária, que a Casa Espírita poderia estar em sintonia com os benfeitores que estão ali trabalhando ininterruptamente, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos clarear, ou melhor, trazer clareza para nossas ações. Será que estamos fazendo isso ou estamos só ouvindo palestras atrás de palestras, informação atrás de informação, conteúdo atrás de conteúdo e trazendo conteúdo? Será que só precisamos de conteúdo? Conteúdo a gente já tem de muito. Obviamente que eu não estou sendo contra o conteúdo. Eu continuo fazendo minhas palestras, liberando temas, ajudando pessoas que nos trazem o feedback. Poxa, Flávio, foi muito bom ouvir você falar sobre esse tema. Como foi legal você abordar desse jeito. Obviamente que aqui não está sendo dito que isso vai parar de acontecer, mas isso está sendo muito polarizado só nisso. Eu entendo que pode ser um momento, mas já são 3 meses. Março, abril, maio, junho, já indo para o 4º mês agora em julho, e as casas espíritas vão ficar paradas, sem se readequarem, sem repensar o seu modelo de trabalho, como dizia o nosso Delfonso do Espírito Santo. Como é que nós vamos fazer para criar novas possibilidades de abordagem com os recursos disponíveis que temos hoje? Que são esses que estão postos. Será que a gente precisa realmente bloquear o atendimento fraterno? Bloquear o tratamento espiritual nas casas espíritas? Será que precisamos parar os grupos de estudos? Será que os grupos de estudos não podem continuar de vento em popa, como algumas casas estão fazendo, pagando o Zoom, quando é pago, acho que é $15, R$75 por mês para ter acesso ao aplicativo, ou outros que são gratuitos, como o Google Meet, que dá tempo de 4 horas, o Zoom gratuito, 40 minutos, já estou dando informações para vocês irem pensando nisso, as casas que chegarem, que não tenham esse conteúdo ainda chegando até vocês. Você tem o WhatsApp, que quase todo mundo hoje tem, onde você tem conferências de que cabem até 4 pessoas, salvo engano, até mais. Você chama um, depois chama o outro, ficam 4 pessoas em videoconferência conversando entre si. E ali vocês podem discutir assuntos ou, no caso, fazer o atendimento fraterno de alguma pessoa que está em dificuldade, como no exemplo que eu citei. Chama a pessoa no WhatsApp, olha, você vai entrar agora, vai entrar Flávio e Deise, eu estou dando um exemplo, que vão ser seus atendentes nesse momento. Ele vai falar da dor dele, olha, eu estou vivendo uma dor com meu pai está com Covid, minha mulher está querendo me largar, eu fui desempregado, eu não estou conseguindo pagar as contas, eu não sei o que fazer, eu estou precisando de ajuda. Aí a Casa Espírita pode direcionar a ajuda material, como fazíamos, né, na parte física, direcionando uma cesta básica, fazendo a entrega, falando com a pessoa, vem até a pessoa pegar. Isso pode se articular com a forma ética correta para a pessoa não criar vínculo também. Isso tudo pode ser feito, reportado para a via virtual, como era feito nas casas espíritas, os modelos que vocês faziam, só que vai ser agora na via eletrônica, na via online.
E aí a pessoa recebe aquele consolo, você acaba de dar a ele a informação, olha, o que pode lhe orientar agora é isso, você precisa fazer um tratamento. Aqui a casa a gente está disponibilizando agora um tratamento virtual, onde a gente vai marcar seu atendimento, vai ser sexta-feira, tal hora, que é o horário que o grupo vai estar disponível para dar o passe. Aí naquele momento o pessoal que ia para casa não precisa, porque já não tem o deslocamento do transporte, gastar dinheiro, tempo. Você pode ficar, se é 7 horas, 1 minuto para as 7 entrar, ou melhor, meia hora antes, entra, se prepara, né, energeticamente. Eu falo, mas não precisa se deslocar até a casa espírita. Você já está na sua própria casa, basta ter um sinal de internet, conectar e ali você faz o atendimento para aquela pessoa que está em sofrimento. Assim também os grupos que às vezes se perdem nas palestras que são feitas e termina e acaba ali a discussão quando é ao vivo, quando é online, e não dá tempo da pessoa criar o vínculo, que a pessoa quer ouvir o palestrante, quer dialogar com o palestrante, quer conversar um pouco mais. E aí o que seria dos grupos ficarem meia hora antes, né? Assim na casa espírita, a gente não vai para o trabalho que a gente vai, às vezes chega 20 minutos antes, 30 minutos antes, tem uma conversa prévia com os confrades e as confreiras, depois começa o trabalho 7 horas, termina 8. Quando termina 8, ninguém vai embora correndo. A gente fecha a sala, desliga o ventilador, o ar-condicionado, conversa com um, vai na cantina. Por que agora na via virtual tem que ser assim? É 7 às 8, terminou, fechou. Nos grupos de estudo e outras coisas mais. Por que não ter o tempo do bate-papo informal? As pessoas estão tão carentes de contato físico, que já é uma necessidade do humano, o contato físico, ainda mais o contato da fala e do diálogo fraterno. A gente não só quer ouvir informação sobre um determinado tema, a gente quer vínculo. Nós estamos carentes de vínculo. Então a gente tem aqui alguns outros pontos que eu queria citar, que é possível também nesses encontros fazerem visualizações terapêuticas. Pedir que a pessoa fique no silêncio. Vocês disponibilizam visualizações terapêuticas as mais variadas. Tem a de Divaldo Franco, dedicada à saúde, que são visualizações que Joana conduz de obras que ela teve e que com a voz de Divaldo vocês podem botar, ficarem todos ali presencialmente. Não é mandar o link só, é a pessoa se sentir pertencente, incluída, se sentir acolhida, se sentir vinculada, que alguém está cuidando dela, está ouvindo ela, a sua dor, a sua demanda. Não, repito, não é um atendimento psicoterapêutico, mas é um atendimento fraterno. E o possível encaminhamento para a sala de passe virtual, onde você toma seu passe à distância, onde você pode fazer uma visualização, o silêncio interior. Vamos agora fazer um silêncio de meditação, ouvindo palavras, palavras de afirmação, para introjetar no inconsciente um valor de modificação do padrão de pessimismo, levando otimismo para aquelas pessoas que ouvem. Enfim, existem vários recursos que podem ser utilizados, e aqui só são provocações, só são reflexões que a gente pode pensar e amadurecer dentro do movimento espírita de como vamos fazer nessa nova fase que estamos enfrentando para levar o consolo àqueles que nos procuram. Então eu falei, as palestras online continuam ocorrendo de vento em popa, porque é informação, informação e conteúdo, e haja conteúdo que não termina nunca. Isso é legal, mas eu acho que não deve ser só esse o papel da Casa Espírita. O atendimento fraterno, eu consegui trazer algum esclarecimento e alguma contribuição do que eu venho pensando, junto com o que eu escuto de outros autores. Palestra espírita, já falei, grupo de estudo falei, o tratamento espiritual também falei, e aí me veio um outro item que eu não vi ninguém falar. Eu não vi ninguém falar, mas eu hoje, quando eu elenquei esses itens, eu botei aqui, e a mediúnica? Como seria a mediúnica no tempo de pandemia, nesse novo normal? Até quando a gente vai viver isso? Não sei. E as mediúnicas param? As casas espíritas não terão mais mediúnicas? Que é esse intercâmbio de comunicação constante que a gente pode ter com o mundo invisível, para alguns, esse intercâmbio de orientações que alguns podem ter num determinado espaço. Eu não sei o que falar sobre isso. Eu estou provocando. Como seria a mediúnica em tempo de pandemia? Como seria esse intercâmbio? Já que os espíritos estão aí o tempo todo trabalhando, intuindo alguns, inspirando outros, mas o consolo dos sofredores que estão sob obsessão contumazes, pessoas que estão com ideação suicida, pessoas que estão com transtorno do pânico, pessoas que estão com transtorno de ansiedade depressiva, transtorno de ansiedade, transtornos depressivos. Como fazer com essas pessoas que estão adoecendo, que além do adoecimento psíquico, que elas próprias são geradoras pelos próprios conflitos da alma, os complexos, as culpas e tudo que elas possam ter como origem de toda manifestação de qualquer doença. Os outros cobradores evolutivos, que são as consciências desencarnadas, que querem de alguma sorte fazer com que o progresso não se instale, que a regeneração planetária não aconteça, se aproveitam da fragilidade psíquica dessas pessoas e que estão desprotegidas, que não estão encontrando o amparo da casa espírita, e aí se conectam como sintonia vibratória, que elas estão baixando o seu padrão vibratório, e aí os plugs psíquicos
e que começam a fazer os chamados as obsessões, que começam com obsessão simples e que pode evoluir para obsessões de grande envergadura. Como faríamos para fazer os trabalhos da desobsessão nesse momento de pandemia, nesse momento que estamos passando? Eu não tenho respostas, mas é possível que alguns palestrantes, que alguns expositores, que o movimento federativo já esteja pensando em como vão trabalhar no distanciamento social para que os trabalhos das casas continuem. Como seria? Me vem aqui, cada um na sua casa, dentro de uma sala virtual, e dentro dessa sala virtual eles podem estar em conexão, porque aí vem aquela questão da mediúnica só na casa espírita, ok, mas nesses tempos novos, vamos manter os mesmos padrões antigos? Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer mediúnica em qualquer lugar, mas precisa repensar. E Delfonso, ele falava sobre isso. Ele tinha mediúnicas na casa dele, claro. Delfonso tinha um estofo moral, uma base. A gente tinha mediúnicas lá, que o movimento federativo se reunia às vezes uma vez no ano na casa dele. Ok. Eu estou dizendo que isso é regra geral? Não. Mas precisamos pensar como fazermos as mediúnicas nesses novos tempos. Como seria? Cada um nos seus espaços, nos isolamentos em que se encontram, um espaço que vocês criem na sua própria casa, onde numa sala virtual, sem incômodos externos, possam haver os médiuns ali. Isso está me vindo agora, viu, gente? Eu não li sobre isso, eu não estudei sobre isso, mas aqui é um espaço de apenas reflexões. Eu não estou dizendo que tem que ser assim. Eu repito, é somente, meramente, reflexões que eu estou fazendo para a gente poder levar para o debate e que as casas possam pensar em outras saídas, cada um com suas estruturas, com as suas direções, com as suas normativas. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de invasão dos espaços dessas casas. Estou trazendo para a gente pensar sobre isso. Cada um nos seus espaços e mediunicamente, digamos que eu sou um médium de psicofonia, que minha esposa é de clarividência e digamos que tem outro de psicografia e naquele momento vamos trabalhar agora aqui a situação de fulano, digamos aqui, uma pessoa X. A pessoa vai lá, não precisa estar presente, não precisa, ela trouxe o nome, a demanda, concentramos na pessoa, cada um no seu espaço, e aí vem a comunicação de um espírito, portanto, falando, não, o que é que vocês querem agora? Eu agora estava com ele nas minhas mãos, ele não tinha mais a casa espírita, super vulnerável, já não tinha um passe, desempregou, o único reduto que ele podia ter era o centro que ele frequentava, queria para o tratamento se arrastando, mas eu não consegui tirar ele de lá. Mas agora que consegui com a pandemia ter o afastamento, vocês inventaram isso? Não vão conseguir, estou dando um exemplo, viu gente? Estou teatralizando. Não vão conseguir, eu vou acabar com ele. Esse negócio dessa palhaçada, que é muito comum os espíritos falarem assim, né? Essa palhaçada agora usando sala virtual para querer ajudar as pessoas, como assim? Aí o outro lá fala, irmão, o médium esclarecedor, vamos ouvir esse momento de dificuldade, aí começa a fazer o trabalho de esclarecimento para aquele espírito que está em sofrimento. E aquele espírito que está em sofrimento pode ouvir ou não, e aí fazemos uma oração, uma prece, o médium, que deve ser o primeiro, entre aspas, doutrinador, esclarecedor do espírito comunicante, já recebendo a comunicação, já faz o filtro e já também dá uma apaziguada naquele ser. E ao mesmo tempo, aquele ser vai embora, como na sala espírita, vai tranquilamente. Vamos agora fazer uma oração, vamos ver o mentor, digamos que tem algum espírito mentor que dá a comunicação, ô meus irmãos, que bom que vocês deram suporte a esse irmão que está em sofrimento, vamos acompanhá-lo, aí faz uma entrevista com ele depois, como é que você está sentindo? Olha, bem melhor, não sei o que está acontecendo, mas eu estou melhorando, então vamos manter o passe. Então, meus irmãos, o que mais é possível que eu nem sequer estou considerando, que nem sequer eu pensei que vocês, mentes brilhantes, aqueles frequentadores, os trabalhadores, os voluntários devotados da causa espírita, aqueles que frequentam a casa espírita, que também vão ouvir nossa preleção, que vai ser disponibilizado no meu canal no YouTube, que vocês poderão ouvir, aqueles que nem frequentam o espiritismo, que podem saber que existe essa doutrina consoladora, que é o espiritismo, que foi o consolador prometido por Jesus, que ele disse que enviaria em teu nome e que ficaria conosco até o final dos Evos, que já está conosco desde 1857, com a chegada do Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, e que nós, de uma forma ou de outra, não estamos atentando para essa grande contribuição que o Espiritismo é para o planeta. Como seria olharmos para isso? Como seríamos abrirmos fóruns de discussão? Eu participei semana passada, bem en passant, da ABRAT, a Associação Brasileira de Arte, se eu não me engano, Espírita, onde nosso querido Ney Wendel estava discutindo com outros confrades do Rio de Janeiro, outros de Minas Gerais, falando sobre a arte espírita nesse momento. Como vai fazer com a arte espírita, que inclui o teatro, que inclui a música. Em suma, é um momento novo, é uma crise paradigmática, é um novo modelo que se revelará para o nosso planeta
e que possivelmente, se a gente não souber aproveitar essa onda, a gente vai ficar a reboque da civilização do futuro. Nós caminhamos para a regeneração planetária. Imagine como é que funciona nos mundos felizes, nos mundos celestiais. Nós temos aqui exemplos da literatura espírita em nosso lar, quando o irmão Clarence fazia a prece às 18 horas e que ele aparecia num grande telão e cada um nos seus ministérios, ou no Ministério do Esclarecimento, não é ministério, acho que é outra palavra, cada um nos seus lugares que tinham os atendimentos específicos na colônia Nosso Lar, paravam para ouvir o ministro Clarencio falando. E assim ele fazia a sua prece e era visto. Quem imaginava lá, quando foi publicado o livro, salvo engano, em 1940 e pouco, o Nosso Lar, que existiriam esses recursos na nossa sociedade? Quem imaginava que existiria o PowerPoint, o projetor, o data show? Quem imaginaria que nós poderíamos estar falando via celular, eu aqui conversando com vocês, falando de um lugar para o outro? Naquela época, Nosso Lar já dizia que isso era possível. Projetava-se uma tela. Então, se esse futuro que já existe, melhor dizendo, o mundo material é a cópia imperfeita do mundo espiritual. Se aqui estamos vivendo essa situação, é para que nós nos desafiemos, que nós nos reinventemos, para que consigamos alcançar um novo olhar para a realidade que está posta. Aqui, esse tempo que se exingue, ou que se extingue, eu vou finalizar para não ficar muito cansativo. É óbvio que depois a gente pode aprofundar em sempre novos temas, e aí eu prefiro fazer discutindo com outras pessoas, para a gente refletir junto, fazer uma preleção que seja nesse termo, uma casa escolha. Olha, Flávio, eu quero, já que o meeting, eu consegui fazer uma transmissão e que fluiu, mesmo com algumas quedas. É possível comigo, não, se não for comigo, com outros. Tantos outros competentes que têm internet que estão aí voando. Vocês podem provocar as pessoas a irem para esse lugar, ao invés de ficar Flávio aqui falando sobre temas e a Casa Espírita me liga, Flávio, você pode falar sobre esse tema? Eu digo, poxa, gente, já tem tanta gente falando sobre isso aí. Ah, fulano já falou, Cicrano já disse. Eu vi uma palestra de Divaldo sobre isso, eu vi Peixinho comentando sobre isso, eles têm muito mais cabedal para falar desses temas do que eu. Como seria pegar essas pessoas e jogar, já que é o interesse da informação, do conteúdo, e mandar essas palestras para as pessoas de modo geral? Eu não estou dizendo que eu não esteja disponível a fazer novas palestras, eu estou aqui à disposição para a causa. O que for preciso, eu estarei aqui à disposição para poder fazer no nível das minhas forças, do que eu posso alcançar. Mas eu estou provocando vocês para irem mais, o que mais é possível, como pode ser mais expansivo, usar-se desse momento pandêmico para co-criarmos, para sobrecriarmos uma realidade que seja muito mais ampliada do que aquela que a gente está conseguindo nesse momento alcançar com a nossa visão às vezes ainda embotada e reduzida na limitação que todos nós estamos. Então é essa a nossa provocação, meus irmãos. E para finalizar, fica aqui uma canção, que é essa alegria, a canção da alegria cristã, que será o nosso encerramento de hoje, para que nós tenhamos essa esperança de que, irmanados e juntos, nós vamos conseguir atravessar esse momento. Vamos atravessar de cabeça erguida, alguns partirão para o mundo espiritual, o óbito é inevitável de alguns, outros ficarão com sequelas, com alguns problemas psicoemocionais, mas estaremos sempre irmanados com a proposta da alegria cristã, que é levar àqueles corações que estão em sofrimento o consolo, que é o Espiritismo, através das nossas ações terapêuticas, dos nossos encontros de estudos, das nossas palestras, dos nossos grupos de autoconhecimento, autoaprimoramento, das nossas mediúnicas do futuro, as mediúnicas do período pós-pandêmico. O recado é, não podemos parar. A vida segue e segue com novas possibilidades e que nós outros somos responsáveis para criarmos as possibilidades que estão aí, estão à nossa disposição. Basta que estejamos atentos, baixemos as barreiras e possamos acessá-las. Finalizo dizendo assim, alegria cristã. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos,
como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Esse é o chamado, a alegria cristã. Mesmo que as mãos não possam ser tocadas fisicamente, energeticamente, nos irmanemos e nos conectemos pelos laços invisíveis do amor e os laços invisíveis do coração. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos guarde, nos guie e nos dê em dias melhores nesse período que está aí à nossa disposição. Muito obrigado e muita paz.